Tecnologia aplicada à medicina. Hoje o assunto pode ser muito de seu interesse. Programa Café Corporativo. Um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão. Café Corporativo, aqui no Canal 25, hoje com o meu amigo Rafael Fontolan. Doutor Rafael, seja bem-vindo ao Café Corporativo. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, Aguinaldo. Um prazer imenso. O Rafael que é um médico da nova geração. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, ele é especialista em cirurgias robóticas e vem falar com a gente aqui a respeito daquilo que há de mais moderno em relação às cirurgias do corpo do aparelho digestivo. É isso, Rafa? É isso mesmo. Se a gente pegar, Aguinaldo, diria que nos últimos 150 anos, quando a gente começou com a história realmente moderna da medicina e da cirurgia também, as principais técnicas foram criadas. É justamente nos últimos 20 anos que nós tivemos o boom de avanço tecnológico em cirurgia que começou a mudar a perspectiva de resultados. É porque há 20, 25 anos atrás a gente lembra que qualquer cirurgia era realmente um corte muito longo, era a abertura de todo uma incisão no corpo humano para o médico poder trabalhar ali dentro, né? É bem interessante porque se nós pegarmos do momento da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, onde a morbimortalidade de qualquer procedimento cirúrgico, as pessoas que eram operadas de um câncer acabavam tendo uma morbidade muito grande desses procedimentos, nos últimos 30 anos nós tivemos o advento da cirurgia videolaparoscópica, a aplicabilidade dela na prática médica, e agora o robô nos últimos 15, 20 anos que chegou. E diria que no Brasil o boom realmente foi a partir de 2018, quando chegaram as novas plataformas X e XI, e depois adiante eu vou explicar um pouquinho melhor sobre elas. Isso diminui a incisão, diminui o tamanho do corte, é isso? Exatamente. E, consequentemente, você tem menos risco de uma, como que se diz? De uma infecção bacteriana, é isso? Quando a gente opera um paciente por técnica aberta, nós temos muitos problemas que podem acontecer em decorrência disso. Por exemplo, uma infecção da parede abdominal, uma contaminação dessa parede abdominal, da própria cavidade, um sangramento maior, um trauma cirúrgico muito maior do que se nós não precisássemos abrir a barriga desse paciente. Então a videolaparoscopia ela já trouxe essa quebra de paradigma. Porém foi na robótica que isso avançou para um patamar, para um nível que é superior realmente. E o fato dela não machucar tanto a barriga do paciente e também dentro, pelo ato como é feito, com a técnica como é feita, o resultado é uma melhora na mortalidade desses pacientes. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Eu, inclusive, demorei um pouco para entender qual era a diferença entre a laparoscopia e a cirurgia robótica. Dá uma explicação um pouquinho mais detalhada para a gente. Bom, perfeito. Muita gente considera, mas até faz perguntas para nós, né, para o cirurgião. A vídeo não é a mesma coisa do robô? Não. As duas são técnicas minimamente invasivas, porém, a laparoscopia ela tem inúmeras limitações. Então existe a primeira limitação, que é a limitação física do cirurgião. Ele tem que ficar em pé ao lado do paciente, segurando o instrumental, o auxiliar segurando a câmera. E quando eu passo para a plataforma robótica, eu tenho um robô que é uma ferramenta do cirurgião, ele não opera sozinho. Mas ele permite que o cirurgião acople essas pinças que têm uma ergonomia de movimento em até 540 graus, que filtram os tremores, que filtram movimentos errados e que tem energia conectado com elas. Então eu consigo, no momento da cirurgia, trabalhar em espaços reduzidos, trabalhar com uma ergonomia de trabalho confortável, o cirurgião está confortável. Consequentemente, ele consegue prolongar um tempo de procedimento por muitas horas e a equipe também confortável. Dessa forma, a segurança para o paciente é maior. Os ângulos de trabalho, a energia do robô, a câmera que eu consigo dar zoom, voltar o zoom, aproximar, a finese desses movimentos é muito grande.
Então eu tenho uma cirurgia que fica muito mais, ela fica muito mais protegida para o paciente em termos de sangramento, de complicações, de lesar tecidos errados. Eu tenho inúmeros recursos no robô. Eu tenho recurso óptico, tenho recurso de laser, de imagem magnificada, muita coisa que no vídeo e também na cirurgia aberta eu não tenho. Eu diria que o robô é uma ferramenta de precisão que veio para fazer o cirurgião tirar o melhor dele que ele pode para o paciente. Então vamos explicar aqui para o nosso telespectador. A cirurgia está lá, o paciente está deitado, com o abdômen para cima, com algumas incisões por onde são inseridas ferramentas. Existe uma equipe que fica ao lado daquele paciente, correto? Sim, sem sombra de E dúvidas. o cirurgião principal está sentado numa mesa como essa, num console, como se fosse, espero não estar sendo grosseiro com essa minha comparação, mas como se ele estivesse num console de videogame. É uma comparação que não é grosseira de forma alguma, porque tem uma certa semelhança. Então, a equipe de cirurgia, ela tem que conectar o robô no paciente. Nós chamamos isso de docagem. Docagem porque acopla o robô no paciente. Então, a equipe é composta por um cirurgião principal, o cirurgião auxiliar e às vezes 2 auxiliares ou mais. Esses cirurgiões eles ficam do lado do paciente. Quando o robô é acoplado no paciente por pequenas incisões, são furos de 8 milímetros de diâmetro, por onde essas pinças passam e a ótica também. E aí o cirurgião sai e vai para o console do robô. E ali ele tem a sensação de estar dentro da barriga do paciente. A visão ela é em 3 dimensões. A sensação, nós temos uma coisa chamada de propriocepção, que é a nossa sensação de saber onde estão nossas mãos e nossos pés quando nós não estamos olhando para ele. Então eu estou olhando dentro da barriga do paciente, porém eu sei aonde está minha mão para movimentar e meus pés também, para acionar um pedal de energia ou mudar a ótica de lugar. E isso só é possível com treinamento. Tá. E existe algum risco tecnológico de se fazer essa cirurgia? Por exemplo, algum risco de conexão do robô com as ferramentas? Uma vez que haja isso, se houver um cirurgião, ele consegue assumir manualmente esse tipo de cirurgia ou não há esse risco também? Bom, a gente entraria na questão de telecirurgia, dessa forma, que seria um cirurgião operando um paciente a uma grande distância. E aí temos a questão da conectividade de internet, que hoje já é uma coisa praticamente resolvida. Mas no caso dele estar ali presencial, não existe esse risco? Existe, porém, nós temos redundâncias de sistemas. Então o robô ele é conectado com 2 cabos de fibra ótica do console para com o carrinho do robô, para com o carro de processamento, que tem um núcleo de processamento que é extremamente poderoso. Então tudo isso tem sistemas redundantes, inclusive de energia, para caso falte energia. E, por alguma aventura, alguma situação adversa que possa acontecer, o robô pode ser desconectado do paciente, mesmo que não haja energia elétrica. Ou seja, não existe risco. Na pior das hipóteses... Na pior das hipóteses, o robô pode ser retirado da conexão com o paciente, os portais e as pinças, e o cirurgião assume o total controle da cirurgia. A moda antiga. A moda antiga, se necessário. Se necessário for. Exato. Muito bom. Eu quero saber a respeito dessa questão da cirurgia robótica. A primeira coisa que vem na cabeça quando você vai falar em cirurgia robótica então quer dizer que dá para fazer à distância, correto? Eu quero falar sobre isso, mas vamos fazer um intervalinho primeiro, porque o assunto deve prolongar. Ok, Rafa? Perfeito. Vamos então conhecer a dica de segurança de hoje do Grupo Ethics e do Valdemar Pellegrino. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje são golpes jurídicos em processos instruídos na Justiça. Golpistas estão acessando informações públicas de processos judiciais para se passar por advogados e solicitar pagamentos fraudulentos das vítimas escolhidas. Tais estelionatários montam documentos e perfis profissionais jurídicos reais, garantindo sucesso imediato em processos que verdadeiramente estão em trâmite na Justiça, mediante pagamento antecipado para fazer frente a taxas, emolumentos e parte de seus honorários. Prometem trazer altas e vultuosas quantias e a vítima acredita nesse processo realizando o pagamento,
que nunca receberão por tratar-se de uma fraude jurídica. A OAB emitiu alerta para a ação desses golpistas, que também se fazem passar por membros de equipes de grandes escritórios renovados da advocacia. Nossa dica de segurança é sempre desconfiar de promessas vitoriosas e fáceis, sempre checando com um advogado de confiança o tal processo. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo de hoje, com o Dr. Rafael Fontolan falando a respeito de cirurgia robótica. E quando a gente fala da cirurgia robótica, a primeira coisa que vem à cabeça é: posso fazer à distância? Por exemplo, você pode estar aqui em Jundiaí fazendo uma cirurgia de um paciente que está em outro país, vamos imaginar num país que tem menos domínio dessa tecnologia, e você pode operar um paciente de lá? Sim, essa pergunta é muito interessante, Guinaldo, porque, veja bem, a cirurgia robótica foi desenvolvida com este intuito. Ela foi criada por uma empresa americana, a Intuitive Surgical, que servia ao exército dos Estados Unidos. O intuito era justamente que cirurgiões lá em território americano operassem à distância soldados feridos no campo de batalha em qualquer lugar do planeta. E ela acabou desviando para a área comercial, para a área civil, que é hoje o grande uso, sem sombra de dúvidas. Já foram feitos casos de pacientes operados à distância, por exemplo, um cirurgião na Itália operando um paciente na China ou em outras localidades. Porém, a gente entra em algumas questões éticas e técnicas que são importantes. A primeira é conectividade de internet. Eu preciso ter uma internet que não falha e eu preciso ter uma internet com um lag de tempo muito pequeno. Porque eu não posso ter uma diferença entre o movimento do cirurgião em loco e o que acontece no robô. Não pode ter delay. Não pode ter esse delay, isso não pode acontecer. Tem que ser o mesmo movimento no mesmo tempo. Sim. Quando eu tenho uma internet conectada por um cabo, esse problema acaba. Mas quando eu tenho conexões que são à distância, normalmente pode surgir esse tipo de problema. A outra questão é a questão ética. A questão de um profissional que não está no mesmo ambiente do paciente está operando ele. Existem riscos. Portanto, todas as vezes que isso foi tentado e feito, havia uma equipe com toda a capacidade e know-how para terminar aquele procedimento se necessário. Tem aquela questão legal também. Me parece que tem alguma coisa na legislação. Eu lembro que quando o Dr. Hidalgo esteve aqui, que é um advogado especialista nesse cenário, ele falava a respeito do profissional que está fora do solo nacional, na questão da responsabilização também. Exatamente, né? Porque existem, a maior parte dos países, na realidade, ele exige algum tipo de validação de diploma para o cirurgião poder atuar lá. E algum tipo de treinamento ou alguma coisa que comprove a eficácia e eficiência daquele profissional. E a conexão com a equipe local, porque eu fico imaginando você operando aqui do Brasil uma equipe que não fala português, eu imagino até que você tenha conhecimentos de outros idiomas, mas não todos. Então imagina você está operando na Turquia. Como é que você vai se comunicar com aquele profissional que está lá em loco? Porque eu imagino que vocês têm uma comunicação verbal, Sim, né? Isso é bem interessante, porque no console do robô existe um microfone e existe um alto-falante. Então tudo que eu falo sai nos braços, no carrinho do robô, para minha equipe ouvir. E o que a minha equipe fala ali, eu ouço. Isso é muito importante, porque vamos supor que eu estou operando, segurando uma pinça, eu quero que minha equipe tire aquela pinça. Eu preciso comunicar a eles, tire a pinça tal de tal braço. E eles vão fazer exatamente isso e troque por outra. Então essa questão da comunicação em cirurgia robótica, isso é fundamental. É uma das coisas que é primeiro ensinado. Sim, e tem que ter também aquela questão do treinamento. Eu imagino que você já tem uma equipe com a qual você esteja habituado a trabalhar. Faz sentido? Total. É igual um time de futebol muito bem coeso e que trabalha muito com grande eficácia.
Quando você está operando por um robô, não é só o cirurgião principal que tem que saber robô, a equipe tem que saber, ela tem que entender a máquina. E a gente falava agora há pouco a respeito de tecnologia de guerra, né? Muita coisa que evoluiu na humanidade veio através das guerras. Isso não estamos defendendo os conflitos, muito pelo contrário. Mas a gente identifica muitas coisas, né, que surgiram e que hoje ajudam o ser humano, que elas foram criadas em função de uma necessidade que havia, em função de um conflito grande entre dois países inimigos. É o caso do telefone celular, a própria internet, né? Agora você me fala também da cirurgia robótica, ou seja, quanto mais tem para evoluir nisso, Rafa? O caminho da evolução que já começou é a associação entre cirurgia e inteligência artificial. Sim. Por que isso é tão importante? Porque ela não vai concorrer, não é uma inteligência artificial que vai fazer a cirurgia que eu faço no paciente. Sim. Ela vai me ajudar a ter mais precisão. Então eu posso usar a inteligência artificial para fazer modelos de 3 dimensões de um fígado, por exemplo, e a hora que eu estou cortando esse fígado, ela me ajuda a saber se eu estou indo no caminho correto para tirar aquele tumor. Então esse tipo de tecnologia, a fusão dela, ela só soma, é igual a cirurgia robótica. Ela tornou os cirurgiões mais precisos, menos invasivos, e a inteligência artificial é o próximo caminho que já está acontecendo e ele é inevitável na medicina. E hoje você já ensina. Quanto tempo tem de formado? Eu tenho hoje 12 anos de formado. E você hoje ensina cirurgia robótica? Hoje eu ensino cirurgia robótica, já estou com uma casuística maior de 150 casos de cirurgia robótica, que são em diversas patologias, desde câncer hepático a hérnias. Então, o caminho para poder ensinar cirurgia robótica, existe uma legislação que é norteada pelo Conselho Federal de Medicina. Então, no Brasil, criou-se uma lei, uma portaria de 2022. Nessa portaria, ela fala como que deve ser o médico certificado e habilitado em cirurgia robótica, pela sua área de atuação, pela sua especialidade, e também como são os critérios para ele poder ensinar cirurgia robótica. Então, no Brasil, para ele poder ensinar cirurgia robótica, ele tem que ter pelo menos 50 casos que ele fez como cirurgião principal, tem que comprovar essa eficácia, essa eficiência, comprovar todas as fases de treinamento, comprovar que ele é capaz de estar ensinando qualquer tipo de complexidade a um cirurgião que esteja com ele aprendendo, e nós chamamos isso de tutor em cirurgia. Na língua inglesa seria o proctor de cirurgia robótica. Então, o papel do proctor é ver se o caso condiz com a indicação de cirurgia robótica, treinar esse cirurgião tanto nos critérios de colocar o paciente na maneira correta, passar os portais de maneira correta, docar o robô de maneira correta e conseguir ensinar ele a fazer o procedimento, usar a plataforma robótica para fazer uma cirurgia que, na maioria das vezes, ele já está habituado a fazer. Ele só precisa aprender a usar o robô para fazer isso. Eu comentava lá em casa que você havia ganhado um prêmio recentemente, né, como um cirurgião que mais vezes fez cirurgia robóticas. É isso? É isso mesmo. E alguém falou para mim, mas tão jovem? Porque até pouco tempo atrás a gente pensava muito no médico confiável, aquele médico que já tinha anos de estrada, né? E a tecnologia veio para meio que misturar tudo isso. Faz sentido? Total. E isso é bem interessante. Por quê? Eu tive professores da minha época de formação em cirurgia hepática, cirurgia biliar e pancreática, que são excelentes cirurgiões e professores, são muito bons. Graças a Deus eu aprendi com médicos muito bons. Só que hoje, alguns deles eu treino em cirurgia robótica. Por quê? Eu desenvolvi uma habilidade, uma capacidade de uso da plataforma robótica e consegui criar uma curva de casos muito rapidamente. E uma curva de casos que tem pertinência à minha especialidade. Isso me fez poder ajudar outros colegas a aprenderem a usar a plataforma robótica em prol dos casos deles e extrair essa eficácia, essa qualidade em cirurgia. Sem constrangimento. Sem constrangimento algum. Com total parceria. Porque daí ganha o profissional mais jovem que tem conhecimento numa determinada tecnologia, o profissional mais veterano que tem conhecimento de casos também, ou seja, que ele já tem aí uma longevidade maior na profissão. Exato. Ganha o paciente, ganha a instituição
Enfim, ganha medicina. É uma relação de simbiose em prol de qualidade de evolução. Tá certo. Eu acho isso fantástico. Muito bom. Mais um intervalinho? Vamos para mais um intervalinho, vamos conhecer o trabalho aqui da Novo Conceito Consultoria com a Malu e daqui a pouco a gente volta para mais Café Corporativo. E se eu te dissesse que seu patrimônio pode estar em risco? E que você pode estar pagando mais impostos do que deveria e não está se preocupando com o futuro da sua empresa e família? Com o método exclusivo NC3S, organizamos seu patrimônio com solidez, segurança e planejamos a sucessão. Com ele, você reduz impostos, protege seus bens e garante uma sucessão tranquila. Entre em contato com a Novo Conceito Consultoria e transforme desafios em soluções. Novo Conceito Consultoria. Seu patrimônio, nossa missão. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo, esse quadro Mais Cafeína, porque a gente intensifica um pouco e é onde vem as perguntinhas mais chatas, né? Aquelas que muitas vezes o entrevistado fala, puxa, jura que você vai me perguntar isso? Né? Então, quero saber aqui se eu vou jogar água no seu chopp ou não. Você está falando de uma tecnologia muito bacana, moderna, mas a primeira impressão que a gente tem é que ela vai ser mais cara, porque ela vai utilizar ferramentas que seguramente não são ferramentas baratas. Como que funciona isso? Ao optar por fazer uma cirurgia robótica, eu estou também aumentando o investimento ou o custo dessa cirurgia para o paciente? Então, essa pergunta ela é muito importante, Aguinaldo, porque, primeiro ponto, isso não é fabricado no nosso país, é importado. Como toda tecnologia médica importada, nosso governo tem uma carga tributária absurda sobre esses produtos. Eles chegam já bem mais caros e são comprados em dólar. Isso é uma barreira muito grande que impede de avançar mais rapidamente, mas mesmo assim avança. Temos que pensar em duas maneiras primordiais. Custo do tratamento puramente um ato operatório e custo do tratamento completo daquele paciente. O pós-cirurgia. Tudo, a internação, a UTI, o sangue se tomou ou não, os medicamentos que utilizou, os recursos de exame, tudo que foi necessário. Se a gente pensar na cirurgia robótica puramente no ato operatório, ela usa materiais que são importados, comprados em dólar, ela tem um custo maior. A maior parte dos convênios não cobre, infelizmente, esse ato operatório. Não norteia, porque não está no rol de procedimentos da ANS. Que é uma coisa que deve mudar em breve, com os estudos avançando e provando a eficácia. E do pensamento sobre o ato de tratamento como um todo, que é o pagamento do serviço pelo resultado final que a gente tem desse paciente, aí é o ponto mais interessante. A cirurgia robótica é estatisticamente mais em conta do que a cirurgia aberta e do que a videolaparoscopia. Para grande parte das doenças, principalmente as oncológicas. Por que isso? Porque eu deshospitalizo o paciente muito mais cedo, ele fica menos tempo numa UTI, ele gasta menos medicamentos, ele toma menos sangue. No grosso modo, estatisticamente, eu tenho uma queda do custo da internação como um todo. Então, aquele material da cirurgia que custou mais caro, ele se compensa pela internação que foi mais barata. Ou seja, o pós-operatório ele vai se tornar muito mais curto também. Exato. E o paciente ele volta à sua vida cotidiana de uma forma mais rápido também. Muito bom, o Café Corporativo fica por aqui, mas você continua acompanhando aqui pelo nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo, esse acervo de quase 400 entrevistas já do mundo corporativo, qualquer assunto que você procurar tem lá. E, nesse meio tempo, já cria expectativa, porque na próxima semana nós temos mais Café Corporativo aqui no canal 25, porque afinal nós viemos para ser essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix, Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Novo Conceito Consultoria, seu patrimônio, nossa missão.
O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.